Bom dia a todos, tudo bom? Como é que estão? Estamos aqui de novo mais uma segunda-feira. Eu tenho aqui três perguntas para perguntar ao embaixador. Meu nome é Felipe Camargo, trabalho aqui no Irice. Como que vai, embaixador? Tudo bom? Tudo bem, nova semana aí, vamos em frente. Então vamos lá. Primeira pergunta, embaixador. Estamos vendo, teoricamente, um ultimato americano em chegar a um acordo na guerra na Ucrânia. Qual a possibilidade de chegarmos em um acordo com os termos atuais e, caso não chegamos a um acordo, os Estados Unidos realmente vão sair da guerra? E o que esperar se os Estados Unidos sair da guerra com a Europa apoiando a Ucrânia nessa guerra? Olha, você vê que essa negociação americana sobre a guerra com a Rússia e com a Ucrânia não está avançando. Quer dizer, teve até a conversa agora dos dois, né, do Trump e do Zelensky na Basílica de São Pedro, e a intransigência da Rússia deixou, eu acho, surpreso o governo americano. Eu acho que a incerteza é muito grande, não se sabe se vai avançar ou não essa negociação, e não se sabe também se os americanos vão se retirar. Ontem, o secretário de Estado americano disse que essa semana era crucial. Vamos ver o que acontece essa semana. Mas, de qualquer maneira, essa guerra não terminará sem o reconhecimento da ocupação russa de metade, de 20% do território da Ucrânia, mais a Crimeia. A questão da segurança vai ficar com a Europa se a Rússia aceitar. Também não é certo, mas é uma questão muito importante para a Ucrânia, né? Vamos ver como é que acontecem os fatos essa semana. Perfeito. Segunda pergunta, embaixador. O que o senhor acha do jogo que se tornou a diplomacia americana com relação à China? O presidente Donald Trump afirmou publicamente essa semana que que teve contatos diplomáticos com a China, enquanto Xi Jinping negou o fato. Qual o resultado e consequências dessas é, é, versões inconsistentes? Olha, os americanos estão aproveitando algumas conversas durante a reunião do Fundo Monetário com o secretário, né, do Tesouro americano, e ele assumiu isso como se fosse negociação. É uma coisa inusitada, né? O presidente falar uma coisa e o presidente do outro país negar. Quer dizer, nós estamos aí numa situação esdrúxula, né? Mas eu acho que aos dois interessa uma conversa. Eu acho que, de alguma maneira, nós vamos ver nos próximos dias ou nas próximas semanas o início de uma negociação comercial entre a China e os Estados Unidos, porque isso tem que ser visto no contexto de uma competição global pela hegemonia no século XXI, não é? Pode até resultar num acordo comercial ou num acordo político para a definição de áreas de influência, né? Vamos ver como é que avança, mas eu acho que em algum momento vai haver o início dessas conversas entre os dois países. Perfeito. Terceira e última pergunta, embaixador. O secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que Washington vai reagir à crescente presença no quintal norte-americano, isso é, da China na América Latina. Depois, Trump disse que talvez os Estados Unidos, que os países da América Latina tenham que optar entre Estados Unidos e China. Se isso acontecer, como fica o Brasil e até o Mercosul? Olha, essa colocação, né, do ministro, né, do Tesouro e do próprio presidente ressuscita a doutrina Monroe, né? A doutrina Monroe de 1823 tinha sido superada, né? O John Kerry fez um pronunciamento na OEA encerrando essa página da história americana, e agora o governo Trump ressuscita essa doutrina que é a América para os americanos, né? A América Latina para os americanos. Essa que é a teoria da doutrina Monroe. Vamos ver como é que isso vai evoluir. Realmente, se o presidente Trump exigir que os países optem entre a China
e os Estados Unidos, para o Brasil vai ficar muito complicado. 50% do nosso comércio vai para a Ásia, né? Certos produtos, 30 e tantos por cento vão para a China. Eu acho que esse vai ser o maior desafio da política externa brasileira nesse governo. Agora, eu acho que o Brasil não tem alternativa. Se isso ocorrer, o governo brasileiro tem que fazer uma declaração dizendo que não vai se alinhar automaticamente nem com os Estados Unidos, nem com a China. Vai defender o interesse brasileiro em primeiro lugar. Perfeito, embaixador. Muito obrigado pelas três perguntas. A gente volta semana que vem. Essa semana a gente tem uma entrevista no Fala Comunista, na quarta-feira. O senhor quer falar alguma coisa, embaixador? Nós estamos tentando organizar aí, vamos organizar um seminário sobre os BRICS, né? Porque agora, no mês de julho, tem essa reunião, está havendo no Rio de Janeiro uma reunião de ministros do exterior, e até o fim do mês, no começo do mês que vem, nós vamos fazer uma reunião sobre os BRICS. Muito bom. Muito obrigado a todos por assistirem aqui a gente. Muito obrigado, embaixador. Obrigado, hein? Um abraço, boa semana.